Está na altura de viajar aqui na Rádio Observador. Vamos andar pelos 5 continentes. Mais um episódio do programa onde analisamos a geopolítica internacional. Eu sou o José Rafael Lopes. Comigo, o historiador Bruno Cardoso Reis. Ora viva, Bruno. Como é que estás? Pronto para esta viagem pelos 5 continentes? Sim, sempre pronto para viajar. Obrigado. Bruno, neste episódio vamos olhar para a tomada de posse de Donald Trump e, sobretudo, para o impacto que pode ter na geopolítica internacional. Mas antes, em Washington, onde tu estás, como é que foi o ambiente? Cruzaste com muitos trumpistas? Sim, o ambiente foi desagradável, mas não por causa da questão dos trumpistas. Foi realmente muito desagradável do ponto de vista climático, térmico. Aliás, foi isso que obrigou a que a posse fosse transferida para o interior do Capitólio, que o desfile, a parada habitual também entre a Casa Branca e o Capitólio fosse transferida para o interior aqui da Capital One Arena, que é no fundo a zona onde se faz os concertos, os grandes concertos e jogos, porque realmente estavam menos 7 graus, mas a sensação térmica andava mais pelos menos 10 por causa do vento e da neve acumulada. Em relação aos trumpistas, enfim, o ambiente foi sempre bastante cordial. Houve até uma manifestação durante o fim de semana anti-Trump e eu estava a visitar um museu nessa zona, cruzei-me com pessoas de um lado e do outro e não houve nenhum episódio, enfim, desagradável. Toda a gente parecia muito satisfeita de estar em Washington, seja a protestar, seja a festejar a posse de Donald Trump. Donald Trump, que tomou posse como 47º presidente da história dos Estados Unidos. Bruno, é um presidente sem precedentes na história? Bem, na história, se nós recuarmos o suficiente, há sempre precedentes, não é? Não são, com este cuidado, nunca são exatamente a mesma coisa, não há analogias perfeitas na história ou precedentes perfeitos, mas apesar de tudo, os Estados Unidos já têm basicamente 200 anos de história, com a atual Constituição que foi, digamos, ratificada a partir de 1789, portanto, como presidente, e, portanto, a verdade é que é preciso recuar muito para haver precedentes, e, portanto, é isso que, no fundo, se quer dizer muitas vezes com sem precedentes, digamos, recentes, de facto, desde a Segunda Guerra Mundial, pelo menos não temos ninguém como Donald Trump, e mesmo em termos do estilo de fazer política dos Estados Unidos, o tipo de presidente que ele representa é relativamente raro. No fundo, Donald Trump combina aqui duas tradições, uma que realmente teve um peso bastante grande durante o primeiro século e meio de existência dos Estados Unidos, uma tradição que nós muitas vezes chamamos de isolacionista, embora isso tenha, enfim, também seja questionado, mas no fundo é basicamente esta ideia que vem desde o próprio George Washington, do primeiro presidente, o seu famoso discurso de despedida, de, no fundo, evitar envolvimentos externos, evitar alianças, evitar, no fundo, o envolvimento dos Estados Unidos em conflitos no exterior. Os Estados Unidos eram uma jovem república, obviamente tinha acabado de ser formada no caso de George Washington, mas era um país relativamente fraco, muito diferente da realidade atual, não era uma grande potência. Era também um país muito voltado para se reorganizar, para, no fundo, criar um novo Estado e depois também para expandir esse Estado para o Oeste, não é? Para o Far West, no fundo até à costa da Califórnia. Tudo isso ocupou muitas décadas e os Estados Unidos realmente só começam a ser uma grande potência em termos dos principais indicadores de poder, por exemplo, económicos, nos finais do século XIX. E, portanto, até aí realmente essa é a tradição prevalecente, mas, na verdade, Donald Trump representa uma tradição mais rara dentro dessa, que é sobretudo identificada com o presidente Andrew Jackson, que é dado como o primeiro presidente populista na história política americana, que é presidente a partir de 1824, que é um general também muito prestigiado, e que defende, no fundo, a combinação disso com uma política muito nacionalista, muito populista, muito musculada também. Ou seja, esta ideia de não nos queremos envolver, mas se nos envolvermos vai ser usando a força, usando a ameaça, usando a coerção, sem grande respeito pela lei interna ou externa. Ele teve grandes conflitos, inclusive com o próprio Supremo Tribunal americano, em algumas das suas ações. E, portanto, há alguns exemplos de presidentes com esse perfil mais expansionista. O presidente Polk, por exemplo, que se envolveu na guerra com o México, conquistou a Califórnia. O presidente Teddy Roosevelt, também em certo sentido, no início do século XX. Mas realmente essa tradição mais expansionista, que se manifestou sobretudo, diga-se, na América Latina, é também isso que explica aqui um trauma histórico e uma certa persistência do anti-americanismo
na América Latina, até basicamente ao presidente Roosevelt, Franklin Roosevelt, tivemos algumas manifestações disso, mas desde aí, ou seja, desde os anos 30, que realmente não temos um presidente com estas características muito nacionalistas, muito populistas, muito hostis a alianças e também muitas vezes combinando esta ideia de não nos vamos envolver, mas se nos envolvermos será de uma forma agressiva. Nos vários discursos que tem feito desde que regressou à Casa Branca, Donald Trump tem destacado muito a ideia do poder dos Estados Unidos e o próprio poder que ele, enquanto Presidente dos Estados Unidos, tem. Bruno, quais é que são os reais poderes do Presidente dos Estados Unidos? Ele pode tornar-se facilmente um ditador, como o próprio Trump chegou a dizer. Sim, chegou a dizer, agora foi novamente perguntado, aliás, pelo seu amigo Sean Hannity, enfim, mais uma conversa do que propriamente uma entrevista, que lhe tinha também feito essa pergunta e em que ele respondeu, se calhar posso ser ditador por um dia ou por uns dias para resolver aquelas questões mais urgentes da fronteira, etc. Claro que o grande problema é, à partida, alguém que tenha uma verdadeira cultura democrática nunca vai dizer isso, acha sempre má ideia ser ditador, portanto, esse é desde logo aqui um dado que suscita dúvidas, inquietações, ou seja, claramente Trump não é alguém que tenha um grande compromisso de princípio com a democracia. E depois a questão é que os problemas que ele apontava, por exemplo, a crise migratória na fronteira, não é realmente um problema que se resolva num dia. Portanto, se era essa a justificação, mais uma vez havia razões para alguma preocupação. Agora, é verdade que a resposta é: pode facilmente tornar-se um ditador? Não. Ele próprio, aliás, como eu dizia nesta entrevista, na primeira que deu já como presidente ao Sean Hannity, disse não vou ser afinal não vou ser, não vai ser preciso. Mas a verdade é que o presidente dos Estados Unidos tem grandes poderes na política interna, embora aí mais condicionados por uma série de pesos e contrapesos. Por exemplo, os Estados Unidos são um Estado federal, ou seja, os 50 Estados, a Califórnia, o Texas, têm muitos poderes. Por exemplo, a questão dos tribunais, o Supremo Tribunal em particular. Já houve, aliás, processos contra decretos em que Donald Trump avançou, por exemplo, um decreto que parece claramente inconstitucional de, no fundo, pôr em questão a chamada 14ª emenda ou revisão da Constituição, que dá o direito de cidadania a toda a gente que nasce nos Estados Unidos, independentemente do estatuto dos seus pais, etc. Portanto, ele quer privar os filhos de imigrantes ilegais dessa possibilidade. Isso já foi suspenso por um tribunal. Portanto, há realmente contrapesos importantes. Agora, o Presidente é realmente um cargo muito, muito poderoso e, sobretudo, também na dimensão externa. Em termos internos, está mais limitado por estes fatores. Tradicionalmente, aquilo que nós dizemos também, em termos de análise histórica, é, à partida, um sistema presidencialista, que é o sistema americano, em que os Estados Unidos, aliás, são um pouco até o precursor a nível global, são sistemas mais propensos sobretudo a autogolpes, sobretudo a derivas autoritárias em que o Presidente, no fundo, começa a violar a Constituição, aproveitando o facto de controlar instituições muito poderosas, por exemplo, as Forças Armadas, e no fundo, a partir do poder, levar a uma deriva autoritária. Nos regimes parlamentares, que é o que predomina na Europa, isso é mais difícil. Tipicamente aí o que acontece é o colapso do regime, ou seja, haver de facto um golpe de Estado, mas externo, vamos dizer assim, hostil, uma tomada hostil do poder. E, portanto, à partida, poderia ser esperado que Donald Trump, que tivesse aqui esta cultura menos democrática, podia aproveitar a presidência para esse efeito. Eu penso que isso não será fácil, não só por haver estes pesos e contrapesos, por haver uma tradição constitucional muito consolidada, porque isso também é outro fator que temos de considerar. À partida, regimes mais frágeis, mais recentes, são mais vulneráveis também a derivas autoritárias do que regimes muito consolidados. Agora, os regimes também mudam, mesmo regimes, mas isso será, à partida, sempre mais difícil. Há muitas tradições, muitas práticas, a par de muitas leis que dificultam, digamos, uma deriva autoritária numa democracia consolidada, como é o caso dos Estados Unidos. Agora, eu acho que também temos de reconhecer que este será um teste a todos estes pesos e contrapesos, a todas estas tradições. Nós acabámos de assistir a Donald Trump, por exemplo, como eu referi, avançar com um decreto que põe aparentemente em causa uma lei constitucional, esta questão da cidadania. Por exemplo, usar o poder de indulto, que é um poder praticamente sem limites, de perdoar criminosos condenados, para perdoar 1.500 indivíduos que se envolveram num ataque violento contra o Capitólio,
por fidelidade política a Donald Trump, não é? Portanto, no fundo, passando quase a mensagem que se a violência política me for favorável ao Presidente, passa a haver aqui uma espécie de zona de não lei. Portanto, esses são sinais de alerta e que mostram que realmente o mandato de Donald Trump vai ser um teste, como se diz aqui a expressão, o acid test, não é? Um teste muito duro, muito sério à solidez das instituições e da cultura democrática norte-americana. Apesar de tudo, há aqui um limite fundamental que, para já, pelo menos, Donald Trump não parece estar a desafiar, que é Donald Trump, à partida, não poderá ter um terceiro mandato como presidente. Isso é muito claro na Constituição americana também, e, portanto, isso desde logo limitará esta possibilidade, digamos, de se eternizar no poder, que é algo típico também dos regimes ditatoriais. Portanto, eu penso que temos razões para não ser completamente complacentes, mas também para não ser excessivamente alarmistas. Bruno, falavas nos poderes do Presidente dos Estados Unidos. Eu gostava também de perguntar sobre esses poderes, mas na política externa. Que poderes tem Donald Trump enquanto Presidente dos Estados Unidos e que poder tem também os Estados Unidos em termos globais? Bem, essas são questões cruciais, ou seja, o presidente norte-americano tem, apesar de tudo, bastantes limitações legais e tradicionais, embora Trump não seja muito respeitar essas tradições ou essas normas, digamos, tradicionais, no exercício dos poderes internos, mas no campo externo tem poderes muito mais discricionários, que têm muito a ver com esta lógica que é, para lidar com uma guerra, para lidar com uma crise, o presidente tem de ter capacidade de poder reagir rapidamente e sem grandes constrangimentos. Depois, a seguir, se for preciso, os tribunais, o Congresso, então vão ver o que é que aconteceu. E, portanto, na política externa, muito mais do que na política interna, Donald Trump tem enorme margem de manobra. Enfim, há algumas limitações. Por exemplo, o Congresso avançou com uma lei que impede a saída da NATO simplesmente por, digamos, decreto presidencial. Terá de haver uma votação no Congresso. Mas nada impede, por exemplo, Donald Trump de retirar todas as tropas da Europa. Nada impede Donald Trump de declarar: eu não vou dar qualquer tipo de apoio militar aos aliados europeus se eles tiverem problemas, nomeadamente se não pagarem aquilo que eu entendo que devem pagar ou gastar em defesa. Portanto, a esse nível há enorme discricionariedade. E o outro dado fundamental é, não só Donald Trump tem muitos poderes como presidente, como os Estados Unidos são uma grande potência. Toda esta conversa de decadência dos Estados Unidos, que é muito popular em certos meios anti-americanos e também, inclusive no sul global, e também no próprio discurso de Donald Trump, a verdade é que não corresponde aos factos. Ou seja, os Estados Unidos continuam a ser a maior economia, a economia mais rica e mais dinâmica. Há muitos economistas que inclusive questionam se a China chegará realmente a ultrapassar o tamanho da economia americana, o que é incrível tendo em conta a diferença populacional. Continua a ser à volta de um quarto da economia global, uma economia com uma enorme capacidade de inovação tecnológica. Vemos isso, por exemplo, na questão da inteligência artificial, das grandes empresas tecnológicas. E é também, de longe, a maior potência militar. Ora, são estes os dois grandes fatores de poder: o dinheiro, a economia e a inovação, cada vez mais. E depois a questão militar: os Estados Unidos sozinhos gastam tanto como as outras 14 maiores potências a nível de investimento em defesa, gastam à volta de 900 mil milhões em defesa e, portanto, isso significa que o Presidente dos Estados Unidos, seja ele quem for, tem enorme poder, enorme influência na política e na segurança internacional. E para terminar esta primeira parte dos 5 continentes, Bruno, gostaria também ainda de perguntar em relação aos homens que acompanham Donald Trump, esta nova administração, o que é que se pode retirar das escolhas do novo Presidente? Não se pode retirar muito. Nós vamos talvez falar um bocadinho disso também quando falarmos das relações com os diferentes continentes, porque aí há pessoas específicas com essas pastas, mas em todo caso, em termos dos nomes que mais se destacam, já temos um novo chefe da diplomacia, a designação aqui é secretário de Estado, Marco Rubio, foi confirmado por unanimidade, portanto é um senador com muita experiência, muito interesse sobretudo pela América Latina, mas também pela China, com boas relações na Europa. Dá garantias à partida do que no que depender dele haverá alguma continuidade, alguma aposta continuada nas alianças tradicionais, etc. A questão é saber até que ponto é que ele vai ter influência, vai ter a capacidade de ser escutado por Donald Trump, porque é um representante, no fundo, do velho Partido Republicano. Mas depois temos outro nome, por exemplo, que é o do secretário da Defesa, Pete Hegseth, que ainda não, enfim, será confirmado à partida sábado à noite, mas esse é alguém completamente fora da caixa, que quer revolucionar em termos ideológicos as Forças Armadas,
e que muitas vezes tem mostrado, digamos, estar completamente alinhado com esta política mais trumpista, mais populista e, portanto, também muito, que desvaloriza muito, por exemplo, o papel dos aliados. Portanto, são nomeações em sentido oposto, vamos ver, e temos outros exemplos, mas genericamente eu diria é uma equipa muito mais nacionalista, populista, alinhada ideologicamente com Donald Trump do que a sua primeira equipa, a equipa no primeiro mandato, entre 2016 e 2020, e, portanto, isso significa que aquilo que Trump tem dito ao longo destes anos, provavelmente é muito mais para acontecer, para ser concretizado, do que foi o caso no primeiro mandato, e isso provoca grandes receios, sobretudo entre os aliados tradicionais da América. E sobre esses aliados tradicionais da América, é um dos pontos que vamos incidir na segunda parte do 5 Continentes. Bruno Cardoso Reis, vamos fazer então uma curta pausa nestes 5 Continentes. Voltamos já daqui a pouco para olhar para a forma como o regresso de Donald Trump à Casa Branca pode afetar os restantes continentes. É já a seguir, depois das notícias. Estamos de regresso aos 5 Continentes com o historiador Bruno Cardoso Reis. Eu sou o José Rafael Lopes. Vamos continuar a olhar para o novo presidente dos Estados Unidos da América. Há pouco olhámos para os poderes de Donald Trump. Bruno Cardoso Reis, vamos agora olhar para o impacto nas relações com os diferentes continentes. Como é que prevês que vai ser o mandato de Trump na ligação aos aliados tradicionais dos Estados Unidos na Europa? Bem, são certamente os mais preocupados com a eleição de Donald Trump. Não quer dizer que não haja alguns líderes europeus que não estejam satisfeitos e que não tenham uma visão, digamos, otimista do mandato de Donald Trump, em particular, por exemplo, Viktor Orban ou mesmo talvez Meloni na Itália, que são parte desta nova vaga, digamos, nacionalismo mais populista, que se identifica ideologicamente até, tem simpatia por Donald Trump e que também tem a expectativa de que eventualmente esta percepção de proximidade com o presidente americano nos possa ajudar a ter mais peso, mais influência no contexto, nomeadamente da União Europeia, mas a generalidade dos países e a generalidade dos europeus, da opinião pública, parece realmente bastante preocupada. Se olharmos para as sondagens que temos disponíveis, comparando com outras regiões do mundo, claramente a Europa é a região onde Donald Trump é menos popular, onde a sua eleição suscita mais dúvidas e genericamente pode-se dizer que isso é muito assim na Europa, porque realmente é onde se concentram mais aliados tradicionais fortes dos Estados Unidos, mas também entre outros aliados importantes e tradicionais dos Estados Unidos. O Canadá, o Japão, a Coreia do Sul, são outros exemplos de países onde realmente onde Donald Trump tem, digamos, uma popularidade residual e onde realmente há grande preocupação com a sua eleição. Portanto, por exemplo, no caso de um país como a Alemanha, Biden merecia a confiança de 63% dos alemães, Trump anda nos 15%. No caso, por exemplo, mesmo da Hungria, podia-se pensar, bem, vai ter um apoio maioritário, nem sequer aí é o caso, embora tenha mais apoio do que Biden, não é? Biden andava nos 24%, Trump nos 37%. Mas genericamente, e por exemplo, para citar outro aliado tradicional dos Estados Unidos, a Coreia do Sul, que eu referi, ou o Japão, a popularidade de Biden andava à volta de 54%, 53%, Trump anda nos 25%. Portanto, isto mostra que basicamente Trump é um disruptor, é alguém que é visto como pondo em questão a ordem vigente, a ordem internacional vigente, as alianças tradicionais dos Estados Unidos, a importância e a mais-valia dessas alianças, e portanto isso deixa bastante desconfortáveis os aliados europeus, e eu penso com razão, ou seja, como fui dizendo aqui ao longo de muitos meses, parecia-me que Trump podia ganhar e também parecia que havia uma espécie de negação na Europa dessa possibilidade, ou do que isso implicaria. Donald Trump sempre foi muito claro na hostilidade e num certo desprezo em relação aos seus aliados tradicionais na Europa, na hostilidade em relação à União Europeia e em relação à NATO. Disse que a NATO estava obsoleta, disse que esta Aliança Atlântica, que tem sido um pilar da segurança regional europeia, estava morta em 2020,
Temos vários testemunhos de antigos ministros seus desse período a dizer que ele punha a hipótese de sair da NATO. Falou da União Europeia como sendo um inimigo dos Estados Unidos, sobretudo em termos comerciais, mas como um inimigo dos Estados Unidos. E, portanto, parece evidente que seja pela via da guerra comercial, portanto, de impostos alfandegários, seja pela via do desinvestimento na segurança, na defesa da Europa, na defesa coletiva, que Donald Trump realmente é uma aposta de alto risco, digamos, do ponto de vista dos interesses dos países europeus. Vamos ver qual é a capacidade de reação da Europa. Parece haver uma tendência que é dizer vamos dar razão a Trump em tudo. Vamos, por exemplo, dizer que vamos gastar 5% do PIB em defesa. Não parece que isso seja, digamos, a postura mais acertada. Parece-me que Donald Trump tem muito esta técnica negocial de fazer grandes exigências, ameaças, extrair concessões e depois a seguir fazer mais exigências e pedir mais concessões. Portanto, acho que aqui a solução será complicado, porque estamos a falar de 27 Estados com interesses nem sempre convergentes, mas a solução seria apresentar o mais possível uma frente unida, combinar alguma disponibilidade para chegar a compromissos pragmáticos com Donald Trump, com contrariar aquilo que são posturas ou declarações que não fazem sentido ou que são mais hostis aos interesses europeus, e deixar claro que, por exemplo, na questão comercial, a Europa está preparada, se for caso disso, para uma guerra comercial em que os Estados Unidos também perderiam muito, porque a Europa tem um grande superávit na exportação de bens, por exemplo, automóveis, mas os Estados Unidos têm um enorme superávit na exportação de serviços, por exemplo, tudo o que são serviços informáticos, etc., para a Europa, portanto é uma relação muito, muito vantajosa para ambos. E em termos de defesa, parece-me também que é crucial que os europeus deixem claro que não faz sentido estar a comparar os Estados Unidos com a Europa. Os Estados Unidos são de longe a maior potência militar global. Não gastam 900 mil milhões a defender a Europa. Gastam a defender os Estados Unidos e todas as outras regiões do mundo onde tem uma presença militar, muitas vezes com a ajuda militar dos aliados europeus. Além do mais, basicamente ninguém gasta 5% do PIB em defesa, a não ser países em guerra ou países que não têm problemas orçamentais, como a Arábia Saudita, ou o Kuwait, ou a Ucrânia, ou a Rússia. Temos 6 países em 193 que gastam 5% ou mais do PIB em defesa. Portanto, dar isso como a condição para haver aqui uma distribuição equitativa de esforço ou para manter a Aliança Atlântica e esta garantia de segurança, parece-me que não faz muito sentido. Bruno, vamos também olhar para a Ásia. A China aqui será o maior adversário na mira de Donald Trump? Bem, essa era a expectativa. Naquilo que Trump tem anunciado e dito, nem tanto assim, mas pode ser uma questão de tempo. Há esta questão também que é sempre muito referida, por exemplo, quando se fala da Ucrânia, de que a prioridade seria a contenção da China e a defesa de Taiwan. Por exemplo, alguém que já foi nomeado para ser, no fundo, o secretário de Estado encarregado da estratégia da definição, digamos, das grandes prioridades no Departamento da Defesa, no Ministério da Defesa, Elbridge Colby, é um grande defensor dessa linha. A mim sempre pareceu que isso era mais um pretexto, eventualmente, para desinvestir na Europa e na Ucrânia do que propriamente algo que fizesse muito sentido, porque se admite que a Ucrânia pode ser invadida, conquistada pela Rússia, quando a Rússia reconheceu a sua independência, as suas fronteiras, garantiu a sua segurança, a sua integridade territorial em vários acordos. A China nunca fez isso em relação a Taiwan, portanto, depois como é que se pode dizer em relação à China que aí já não pode acontecer? Sobretudo, diria, temos de ter em conta que para Donald Trump o que interessa é sempre muito os interesses americanos, a sua imagem e, em particular, os seus interesses comerciais. Por exemplo, eu já referi o Japão, a Coreia do Sul estão preocupadas com esta incerteza sobre exatamente o grau de empenhamento de Trump nas alianças tradicionais ou na contenção da China, mas, por exemplo, outro país que está muito preocupado é o Vietnã. O Vietnã tornou-se, de forma muito pragmática, um parceiro importante dos Estados Unidos na contenção da China, que é historicamente também uma grande ameaça para o Vietnã. O Vietnã foi invadido pela China em 1979. Economicamente, essa parceria levou a que muitas empresas americanas investissem no Vietnã em vez de na China. Atualmente, o Vietnã já tem o terceiro maior superávit em termos de comércio externo com os Estados Unidos. Ora, há muitos responsáveis vietnamitas que estão preocupados que isso os torne um alvo de Donald Trump, que detesta ter déficits comerciais, não é? Quer ter sempre superávites com todos os países, embora isso depois também não funcione do ponto de vista da lógica económica. Um país que está muito confortável, para terminar aqui na Ásia, na Ásia é a Índia, que
por um lado, está confortável com uma agenda de contrabalançar a China, em termos de segurança, etc., mas também está muito confortável com uma agenda muito pragmática, de uma certa também diferença em relação a questões democráticas, direitos humanos. Há algumas críticas em relação a uma certa deriva populista na Índia de Modi, embora se continue a ser uma grande democracia. Mas, portanto, por exemplo, na Índia, aparentemente os responsáveis acham que, tal como no primeiro mandato, conseguiram ter pragmaticamente uma boa relação com Donald Trump em vários destes aspectos. Ora, da Ásia, vamos até à América Latina. Bruno Cardoso Reis, que tipo de relação pode vir a ter Donald Trump com essa região? Aqui, talvez, destaque para a Argentina. Sim, tivemos este elemento interessante, que é Javier Milei foi uma das estrelas da posse de Donald Trump. Esteve em grande destaque na posse, no Capitólio, onde houve imensas restrições aos convidados que vinham de fora. Por exemplo, sabemos que o deputado André Ventura, que, enfim, deu muito eco a esta presença, não conseguiu estar no Capitólio. Ele e muitos outros deputados também, por exemplo, desta direita mais populista, mais nacionalista europeia. Mas Milei esteve presente, obviamente também é um chefe de Estado em funções, seria muito estranho que não fosse assim, como aliás Meloni também esteve, mas no fundo Milei foi a grande estrela, digamos, desta dimensão latina também da política americana. Há muitos bailes também portanto, no fundo, há as festas mais populares dos fãs de Donald Trump, mas depois há festas de elite das pessoas que estão ligadas ao Partido Republicano, à nova administração, futuros ministros, etc. Há vários bailes, portanto, é uma tradição antiga aqui nesta dimensão também de showbiz da política americana. E, por exemplo, houve um baile latino, portanto, no fundo, com os congressistas, há cada vez mais congressistas latinos também republicanos, há uma dimensão também conservadora importante na comunidade latina aqui nos Estados Unidos, como descobrimos nestas eleições, em que muitos pensavam que, por causa dos insultos aos imigrantes do México, etc., que essa comunidade latina iria votar esmagadoramente no Partido Democrático. Não foi assim. O Partido Democrático continua a perder votos entre os eleitores latinos e, portanto, mas por exemplo, nesse baile, digamos, a figura tão ou mais importante do que Donald Trump foi exatamente Javier Milei. Portanto, há aqui uma aproximação ideológica evidente com a Argentina. Isso já teve consequências na política externa argentina. Milei disse e cumpriu, não aderiu aos BRICS. A Argentina estava convidada para esta expansão, estes BRICS mais esta vaga de expansão dos BRICS, deste agrupamento, digamos, de países do sul global, em que está o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, e que agora se alargou a vários outros países, enfim, a Arábia Saudita, o Egito, a Etiópia, mas havia também a Argentina, que não se recusou, precisamente com esta ideia de que é um bloco, digamos, hostil aos Estados Unidos, hostil ao Ocidente, hostil e dominado pela China. Agora, isto tem também limites, ou seja, a Argentina não deixou de exportar muitas matérias-primas para a China, porque precisa disso economicamente, e também, na verdade, a Argentina está muito longe dos Estados Unidos. Por muito que haja uma grande proximidade e simpatia ideológica com a Argentina, a prioridade dos Estados Unidos na América Latina terá de ser sempre o México. O México é o vizinho a sul. Para Trump, a questão das migrações é a grande questão e para isso é fundamental a cooperação do México. Por muitas barreiras que se criem, se os mexicanos deixarem passar imigrantes, se não tentarem contrariar isso e cooperarem ativamente com os norte-americanos, isso será sempre muito mais difícil. São também, já neste momento, o principal parceiro externo em termos de comércio dos Estados Unidos e, portanto, em toda essa dimensão, a questão do México é também crucial. E, aliás, as duas coisas entram um pouco em choque. Donald Trump precisa da cooperação do México para parar as migrações, mas se for demasiado longe na guerra comercial, isso pode levar o México a adotar uma postura muito mais hostil. E, portanto, independentemente desta dimensão ideológica, há aqui dados objetivos que condicionam esta relação e que tornam, em particular, o México muito importante. As últimas declarações que tivemos de Donald Trump é que, eu vou citar, na quinta ou na sexta-feira, a América Latina não tem nenhuma importância para nós, e depois foi mais longe e disse, na verdade, nenhum país exterior aos Estados Unidos tem importância, nós é que temos importância para todos os países, portanto, eles é que precisam de nós, volto a citar, a América Latina é que precisa de nós, nós não precisamos da América Latina. Essa parece-me uma visão bastante reveladora, unilateralista, digamos, um pouco até imperialista, arrogante, mas pouco realista, ou seja, todos os países precisam de todos, mesmo os países pequenos podem ter importância para os países grandes. Parece-me que isso é bastante evidente no caso desta relação.
Apesar de tudo, há aqui um dado relevante e terminava com esse aspecto, que é, voltamos a falar das pessoas, o novo chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, é ele próprio um exemplo deste peso crescente de políticos de origem latino-americana na política nos Estados Unidos. Ele era um senador, agora é o chefe da diplomacia americana. É o primeiro latino-americano, aliás, de origem latino-americana, que assume essa posição de chefe da diplomacia americana e, portanto, à partida, a expectativa é que isso signifique que, pelo menos no que depender dele, mais uma vez, haverá até alguma atenção acrescida aos países da América Latina, muito numa linha também ideológica, ou seja, ele é muito hostil a Cuba, que é de onde vem a sua família, estes regimes mais de uma esquerda radical, da Venezuela, etc. Portanto, veremos se isso aí terá algumas consequências, algumas implicações práticas na postura dos Estados Unidos, mas claramente e muito pragmaticamente a questão crucial será a questão das migrações, que têm sobretudo origem nesta região, e eu diria, a par disso, a questão da competição com outras potências, em particular a China, por recursos estratégicos, por minas, por matérias-primas raras, etc., o que mostra bem que aquilo que diz Donald Trump, que estes países não interessam para nada, nós é que interessamos, realmente não corresponde à verdade. Bruno, seguimos até ao continente africano. A África vai voltar a ficar para trás nas prioridades norte-americanas? Bem, à partida, tudo indicaria que sim, tendo em conta toda esta postura de Donald Trump. Sabemos que ele se referiu a países africanos como, vou citar em inglês, shithole countries, não é? Portanto, no fundo, países que não interessam a ninguém, no seu primeiro mandato. Sabemos que ele tem uma visão, de facto, valoriza muito o poder, a riqueza. A África tem muitos países com grandes recursos, mas que são muito pobres ainda. E, portanto, tudo isso aponta, no fundo, para uma desvalorização da África. Sabemos também, à partida, temos alguma ideia de quem poderão ser, no fundo, os homens, as pessoas encarregadas da administração Trump da África. À partida, a expectativa é que o responsável pela pasta da África, como secretário de Estado, podemos dizer assim, entre aspas, no Departamento de Estado, portanto, na diplomacia, a expectativa é que seria Peter Pham, que foi enviado de Trump para a zona do Sahel e dos Grandes Lagos no primeiro mandato. Ora, o que isso nos diz é que, à partida, o ângulo de abordagem em relação à África será, sobretudo, do ponto de vista securitário, será da questão do terrorismo, do jihadismo, dos grupos armados, dos conflitos, e não tanto, eventualmente, na dimensão mais económica. Mas veremos até que ponto é que é assim. Eu diria um teste interessante e importante. Qual será realmente a postura de Donald Trump? Será, por exemplo, estes projetos estratégicos, de investimento estratégico, de que já aqui falámos algumas vezes, em que Angola é um parceiro estratégico dos Estados Unidos, o chamado Corredor do Lobito, que liga o porto de Benguela, no sul de Angola, à Zâmbia, ao Zaire, às minas dessa região. Eu diria, provavelmente, esses projetos até poderão continuar a avançar. Donald Trump é alguém que gosta de investimento em infraestrutura, em coisas que se vejam, desde que isso se traduza em influência política e ganhos económicos, ou seja, será provavelmente uma relação mais transacional em que os Estados Unidos vão querer garantias de que algumas dessas minas, alguns desses minérios ficarão em mãos de empresas americanas ou de interesses americanos. Portanto, diria que provavelmente à partida sim, alguma desvalorização, mas com algumas exceções nesta questão da segurança e do acesso a matérias-primas estratégicas. A expectativa em termos da África, a África é dos continentes onde Donald Trump tem, digamos assim, uma opinião pública um pouco mais favorável, embora isso muitas vezes é referido como sendo, digamos, um exemplo de que os africanos gostam de homens fortes e até eventualmente ditadores, e portanto é isso que explica a questão. Na verdade, mesmo nesses países onde Donald Trump tem uma popularidade razoável, por exemplo o Quénia, que é um outro parceiro importante na África Oriental, Biden era muito mais popular do que Trump. 75% de popularidade com Donald Trump com 59%, mas realmente os países africanos são, a par das Filipinas, da Tailândia, dos países em que Trump mantém mais popularidade. A Nigéria é outro exemplo disso. Mas, portanto, isso talvez também ajude. Donald Trump é muito sensível à questão do ego e da sua popularidade. Se esses números lhe forem transmitidos, talvez isso possa vir a ajudar aqui numa relação melhor.
Bruno, estamos a chegar ao final da nossa viagem pelos 5 continentes, mas não podemos colocar um ponto final sem a tua habitual recomendação. Como tal, Bruno Cardoso Reis, que recomendação deixas hoje aos nossos ouvintes? Bem, vou recomendar, porque vem a propósito daquela discussão que tivemos no início sobre o precedentes históricos de Donald Trump. Há uma história da política externa americana muito interessante, há várias, mas uma delas, do Otto Russell Mead, chama-se Special Providence American Foreign Policy and How It Changed the World. Basicamente é uma história, uma interpretação da história da política externa americana em torno do que ele chama 4 grandes escolas, digamos, de prática da política externa americana. Uma delas é precisamente este populismo jacksoniano, que eu considero que é o precedente que mais se aplica a Donald Trump, e depois tem outras 3 mais isolacionistas ou mais preocupadas com a ordem internacional, com o direito internacional, a chamada escola wilsoniana, que foi aquela que prevaleceu durante muitas décadas no século XX e até ao início do século XXI e que agora parece estar em crise, mas portanto acho que é uma leitura que complementa bem aquilo que tivemos a discutir aqui, que ajuda a situar um pouco Donald Trump também no seu contexto, no contexto histórico norte-americano. Bruno Cardoso Reis, muito obrigado. Já sabe, se tiver alguma pergunta, é só enviar para ouvinte@observador.pt. O Bruno Cardoso Reis está cá para responder a todas as questões que possa ter. Bruno, nós voltamos para a semana. Obrigado e tem um bom resto de semana. Combinado. Bom resto de semana, bom fim de semana e bom resto de semana. Até breve. Até breve.